Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós estaremos considerando a reunião Vida e Ministério Cristão. Teremos algumas partes importantíssimas de nossas reuniões. Teremos joias espirituais, faça seu melhor no ministério, nossa vida cristã e o estudo bíblico de congregação. Tenho certeza que você vai gostar. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Espero que esteja tudo bem com você e com sua família. Gostaria apenas de fazer um anúncio, que é com relação àquilo que eu coloquei lá na comunidade e já vim falando em alguns vídeos com referência à nova opção que o YouTube deu, que é de Seja Membro. Então eu coloquei aqui também no nosso canal Seja Membro. Então se você quiser ser membro, ajudar o canal, ajudar com que essas informações possam chegar mais longe no Brasil e também no mundo. Existem irmãos aqui, amigos de Angola, Moçambique, França, Estados Unidos. Os irmãos mandam mensagem, falam que gostam muito. Então quando você se inscreve lá no Seja Membro, tem um valorzinho muito baixo por mês, que é de R$ 4,00 e alguns centavos. Note, isso não é obrigatório, é uma opção. Por quê? Porque alguns irmãos aqui no canal, como já dito nos outros vídeos, eles perguntam como podem ajudar. Então, se você desejar ajudar o canal, tem agora essa nova opção, ok? Então, fiquem à vontade e façam o que vocês acharem melhor. Vamos então agora iniciar nossa reunião com joias espirituais. Veja que joias interessantes conseguimos encontrar. Vamos juntos agora encontrar algumas joias espirituais de 1 Crônicas, do capítulo 20 ao capítulo 22. Então vamos iniciar fazendo a leitura do texto de 1 Crônicas 21:15, que aparece na nossa apostila. O texto diz assim: Além disso, o verdadeiro Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas, quando ele estava para fazer isso, Jeová viu, lamentou a calamidade e disse ao anjo que causava a destruição: Já chega, abaixe a mão. O anjo de Jeová estava perto da eira de Ornã, o Jebuseu. Então a pergunta está baseada na Sentinela 1:10, 11, parágrafo 6. Então a pergunta é: o que esse versículo nos ensina sobre Jeová? Então a resposta está bem curtinha lá na Sentinela. Diz assim: Então Jeová lhe ordenou ao anjo que acabasse com a peste, porque ele é muito sensível ao sofrimento de seu povo. Então Jeová ele é muito misericordioso. Ele traz a calamidade para mostrar que realmente a pessoa ela pecou, ela errou, assim como aconteceu no caso de Davi. Mas quando ele percebe que a calamidade está muito grande, está trazendo muito sofrimento para o seu povo, ele fez com que parasse aquela peste. Então agora vamos iniciar a encontrar algumas joias nesse capítulo. Então a segunda pergunta: na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Então inicialmente eu destaquei todo o capítulo 20. Então percebemos que nesse capítulo, Davi ele foi vitorioso em suas batalhas e teve muitas conquistas. E quando entramos no primeiro versículo do capítulo 21, ele está errando. Então lição para nós. O livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 18, diz que o orgulho vem antes da queda. Davi ele já era vitorioso com seus guerreiros, mas as vitórias provavelmente ultrapassou o seu ego e ele queria mais. As vitórias conquistadas por você, espero eu e Jeová também, que não mude o seu modo de ser e de agir. Então continue sempre confiando em Jeová ao tomar as suas decisões. E ao fazer isso, pode ter certeza que você será abençoado. Então nunca deixe que o orgulho faça com que você também caia, assim como Davi.
Vamos ler agora o capítulo 21 e o versículo 1, que diz assim: Então Satanás se levantou contra Israel e instigou Davi a recensear Israel. Então vimos que Satanás ele instigou Davi a contar o povo. E ao tomar essa ação, ele pecou. Mas Satanás ele só fez Davi pecar com a permissão de Deus. Pois como mostra 2 Samuel 24:1, a ira de Jeová se acendeu contra Israel. Então, Jeová ele deixou o mal acontecer com Davi. E como todo mal vem de Satanás, assim se deu. Lição para nós: hoje também podemos ser disciplinados por Jeová, talvez enfrentando alguma adversidade grande na vida. Mas note, não é Jeová, ele apenas deixa que as consequências de nossos erros venham à tona e pagamos por ela. Assim como aconteceu com Davi. Então, para que isso não aconteça, busque sempre a orientação de Jeová e tome boas decisões. Vamos agora fazer a leitura, ainda no capítulo 21, o versículo 3, que diz assim: Mas Joabe disse: Que Jeová multiplique 100 vezes o seu povo, meu senhor, o rei. Já não são todos eles servos do meu senhor? Por que o meu senhor quer fazer isso? Por que trazer culpa sobre Israel? Joabe, ele vendo a consequência do erro de Davi, tentou alertá-lo, mas Davi estava tão obcecado que não conseguiu ouvir Joabe. Na verdade, Joabe era a voz de Jeová naquele momento. E Davi, ele prosseguiu no seu erro. Lição para nós? Já percebeu que quando fazemos alguma coisa de errado e sofremos por isso, aí a gente olha para trás e percebe que o que não faltou foi conselhos, mas a gente estava tão obcecado que preferimos continuar em frente? Então, na verdade, Jeová, ele sempre nos dará conselhos. Jeová, ele enviará pessoas para nos aconselhar. Mas será que nós estaremos dispostos a ouvir? Então fica a reflexão. Ainda no capítulo 21, nós podemos fazer a leitura do versículo 7, que diz: Isso desagradou muito o verdadeiro Deus, por isso ele puniu Israel. Então, por causa do erro de Davi, todo o povo foi punido. Parece meio absurdo, mas é a lei da vida. Lição para nós: por causa de Adão, um só homem, todos são punidos. Aí mostra porque todo o povo de Israel foi punido. Foi verdadeiro efeito dominó. As nossas decisões como marido podem afetar toda a nossa família. As nossas decisões como ancião podem afetar toda uma congregação. Então, nessas duas situações, envolve vidas. Então, tendo esse mau exemplo de Davi, tome muito cuidado nas decisões a serem tomadas, para que assim não venhamos prejudicar, se você é marido, a sua família, e se você é ancião, a congregação, para que assim não venha recair sobre você a culpa de sangue de ninguém. Ainda no capítulo 21, nós podemos fazer a leitura do versículo 17, que diz assim: Davi disse ao verdadeiro Deus: Não fui eu que mandei fazer o recenseamento do povo? Fui eu que pequei, eu que cometi esse erro. Mas o que fizeram essas ovelhas? Ó Jeová, meu Deus, por favor, que a tua mão venha sobre mim e sobre a casa do meu pai, mas não traga este flagelo sobre o teu povo. Davi, ao ver o flagelo causado pelo anjo de Deus, mostrou o verdadeiro arrependimento e foi perdoado por Jeová. Lição para nós. Davi, ele errou muito durante a sua vida e tem até algumas pessoas que questionam o seu verdadeiro arrependimento.
Mas todos concordam que Deus lê corações? Então aí está a resposta. Jeová, ele via o verdadeiro arrependimento e o perdoava. Que nós possamos também mostrar esse verdadeiro arrependimento quando necessário, pois somente assim também seremos perdoados por Jeová. Avançando um pouco, nós podemos agora ir para o capítulo 22 e podemos fazer a leitura do versículo 13, que diz assim: Então você será bem-sucedido se obedecer cuidadosamente aos decretos e às decisões judiciais que Jeová mandou Moisés transmitir a Israel. Seja corajoso e forte, não tenha medo, nem fique apavorado. Davi, ele sabia que ele não iria poder fazer a casa de Jeová, porque ele era um homem de guerra, tinha muito sangue em suas mãos. Então Jeová disse para ele que quem o faria era seu filho. Mas, como vimos, ele só conseguiria se obedecesse a Deus. Então a lição para nós: Jeová hoje também ele tem grandes planos em nossa vida e nos chama para servi-lo. Mas será que obedeceremos sempre a sua voz, a sua palavra? Será que iremos fazer a sua vontade da maneira que ele deseja? Note, só seremos abençoados se fizermos exatamente o que a Bíblia ensina. Se assim o fizer, você também terá paz, assim como Salomão teve enquanto ele foi obediente. Vamos fazer as demonstrações, que é a primeira conversa e a revisita. O discurso eu vou estar fazendo separadamente depois num outro vídeo. Então a primeira conversa na nossa apostila, ela diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia. O morador corta a conversa de um jeito comum em seu território. Mostre como responder. E depois nós vamos fazer a análise da lição número 1. Então nós podemos iniciar assim. O nome do publicador coloquei Paulo e do morador coloquei Silas. Então Paulo ele inicia: Bom dia, me chamo Paulo e gostaria de lhe fazer uma pergunta da Bíblia. Então Silas de imediato ele já corta e diz assim: Olha, bom dia, estou muito ocupado para perder tempo com vocês. Então Paulo diz: Entendo, realmente final de semana é muito corrido. Ontem mesmo eu fiquei o dia inteiro trabalhando. Se você desejar, eu te ajudo e depois a gente conversa. Então Silas diz: Não, que isso, não precisa. Se for rápido, pode falar. Então Paulo diz: Vou ser bem breve. Na verdade, eu gostaria apenas de lhe fazer uma pergunta. Será que Deus ouve nossas orações? Então Silas diz: Eu imagino que sim. Paulo continua: Você está certo. Ele ouve nossas orações. Veja só o que diz o livro do Salmo 65, 2. Então, após fazer a leitura, Paulo continua: Percebeu? Deus, ele é ouvinte de oração e está pronto para ouvir a todos. No entanto, Silas, sobre que coisas podemos orar? No próximo final de semana, eu lhe vou responder essa pergunta. Muito obrigado pela sua atenção e bom término de trabalho. Então aqui eu finalizo a demonstração. Perceberam que foi bem breve, porque o morador estava ocupado. Então no serviço de campo, quando você pega uma pessoa que está ocupada, que você diz que vai ser breve, tem que ser breve, não pode enrolar. Então vamos agora fazer a análise da lição número 1. Então a lição número 1, comece bem. Então o que deve fazer? Logo de início, fale algo que chame a atenção das pessoas, deixe claro qual é o assunto e mostre porque o assunto é importante. Então como pode ser feito isso? Deixe a pessoa interessada, faça uma pergunta,
deixe claro o assunto. A pessoa precisa saber qual é o assunto e por que você está falando sobre ele, e mostre por que o assunto é importante. Então elas precisam entender por que o assunto vai ser útil para ela. Vocês compreendem e concordam que Paulo ele foi muito bem na iniciação de sua conversa? Ele já chegou mostrando e falando que ele gostaria de fazer uma pergunta da Bíblia, então o morador já sabia que era algo bíblico, e depois que ele foi cortado, ele conseguiu desenvolver muito bem o assunto. Ele mostrou que ele também trabalha, tinha adiantado o seu trabalho para que naquele dia ele pudesse estar trabalhando para Deus. E ele conseguiu cortar de uma maneira muito suave o morador e depois mostrou que realmente aquela pergunta que ele havia feito sobre a oração, ele respondeu na palavra de Deus e depois explicou que Deus ele é ouvinte de oração e ouve a todos, dando assim a explicação do texto e deixando a pessoa satisfeita com aquilo que tinha acabado de ouvir. Então, ela deixou claro qual foi o assunto e mostrou por que o assunto foi importante. Então, de uma maneira simples e objetiva, podemos dizer que Paulo ele se saiu muito bem em sua designação. Vamos passar agora para a revisita. A revisita na nossa apostila diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia, deixe o morador um convite para a reunião, use também o vídeo, o que acontece em um salão do reino, sem mostrar durante a parte, e depois comente algo sobre o vídeo. E depois, no final, a gente vai fazer a análise da lição 19, toque o coração das pessoas. Então, podemos iniciar assim. Paulo, ele diz: como vai, Silas? Tudo bem? Então, Silas responde: tudo bem, chegou na hora certa, entra, senta aí. Então, depois de sentados, Paulo diz: obrigado. Assim como na semana passada, nós vamos responder a pergunta sobre que coisas podemos orar na Bíblia. Você chegou a pensar nessa pergunta durante a semana? Então Silas diz: sim, eu peço tantas coisas em minhas orações, eu acho que para mim tudo Deus ouve. Então Paulo diz: entendo, eu também peço bastante coisas. Mas vamos ver a resposta a essa pergunta no livro de 1 de João, capítulo 5, versículo 14. Você pode fazer a leitura. Então, Silas faz a leitura e depois Paulo continua. De acordo com o texto, Deus ouve que tipo de oração, Silas? Então, Silas diz: pelo que eu entendi, somente se estiver de acordo com sua vontade. Então, Paulo continua: exatamente. E isso envolve algumas coisas específicas e alguma delas nós podemos encontrar na oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou. Depois nós podemos ver esse texto e você vai entender algumas coisas que nós podemos orar a Deus. Eu gostaria, Silas, de lhe fazer um convite. Esse convite aqui é seu, é para assistir uma de nossas reuniões. Aqui no site você pode encontrar alguns salões do reino próximo de você. E caso você deseje, a gente pode combinar para você ir lá no salão do reino que eu me reúno. Então Silas diz: bem, eu vou ver como é que vai ficar a minha programação, minha final de semana e te aviso. Então Paulo continua: tá bom. Mas para você entender o que acontece no salão do reino, eu não sei se você já teve a oportunidade de ir alguma vez, veja só esse vídeo. O que acontece em um salão do reino? Então fingiu que viu o vídeo e depois Paulo continua. Percebeu? A entrada é gratuita, não se faz coleta e tenho certeza que você terá uma boa associação. Você vai gostar do convívio. Se der para você, você me avisa, que aí a gente combina, eu passo aqui, te pego e a gente vai junto. Na minha próxima visita, que eu vou te fazer, eu vou te responder uma outra pergunta.
como Deus responde nossas orações. Então aqui eu finalizo a designação e depois você pode adaptar também um final para a sua, tá? Caso você deseje. Então vamos fazer agora a análise da lição 19, que, como dito, toque o coração das pessoas. Então o que você deve fazer? Ajude as pessoas a entender a importância do que aprenderam e agir de acordo com isso. Então como pode ser feito? Ajude as pessoas a pensar sobre si mesma, faça a pergunta. Ajude as pessoas a ter motivação correta. Então, incentive elas a pensar no que elas acabaram de ouvir e deixe que Jeová seja o foco. Isso acontece quando você usa a palavra de Deus. Então, podemos dizer que Paulo fez pergunta, ele ajudou a pessoa a raciocinar à base daquilo que ele estava falando, pois após a leitura do texto ele fez pergunta, ele desenvolveu um assunto mostrando o que eram essas coisas que poderia pedir em oração e também usou o convite da reunião para mostrar também que lá na reunião ela vai ter também um convívio bom com pessoas e vai aprender mais a respeito de Deus. E deixou que Jeová fosse o foco a partir do momento que ela depositou toda a sua demonstração, todo o seu argumento na palavra de Deus, a fazer a leitura do texto e a explicá-lo. Então, de uma maneira simples e objetiva, podemos dizer também que Paulo se saiu muito bem em sua designação. Então, qual pai e mãe que não deseje que seus filhos sejam bem-sucedidos? Bem, dificilmente qualquer pai vai dizer ao contrário. Na verdade, esse é o objetivo da vida de qualquer casal, quando começa ou quando tem um filho, que é educá-lo, que ele possa crescer, ser bem-sucedido e, principalmente, que sirva e faça a vontade de Jeová. E é exatamente isso que a palavra de Deus nos mostra que nós devemos fazer. O livro de Provérbios, capítulo 22, o versículo 6, diz assim: Eduque a criança no caminho em que ela deve andar. Mesmo quando ela envelhecer, não se desviará dele. Então, quando os pais eles dedicam tempo para que seu filho possa trilhar um bom caminho, e eles fazem isso dando o próprio exemplo, por ensinando, tentando mostrar para a criança o que a palavra de Deus mostra que deve ser feita, a pessoa, a criança, mesmo quando envelhecer, ela não vai se desviar do caminho porque ela vai lembrar das instruções que teve dos pais. É exatamente isso que acontece, né? Quando uma criança ela é treinada, dada uma boa educação, ela demonstra isso ao longo de sua vida. E quando os pais cristãos querem que seus filhos tenham uma vida feliz e satisfatória no serviço de Jeová, eles ajudam seus filhos a ser bem-sucedidos aplicando e treinando eles de acordo com os princípios da palavra de Deus. Então, tem alguns passos que os pais podem aplicar para que possam ser bem-sucedidos. Eles podem deixar os filhos à vontade para se abrirem com você. Então, seja aquela pessoa na qual seu filho vai ter prazer de conversar com você. Ensine por meio do seu exemplo. Então, aquilo que você faz vai refletir naquilo que seu filho fará. Então, veja como você está sendo como pai ou mãe. Seja regular nas atividades de adoração a Jeová. Então, se você mostrar zelo na palavra de Deus, fazer isso regularmente, não só em cunho pessoal, mas principalmente em família, isso vai ajudar seus filhos a crescer também espiritualmente. Veja agora um vídeo, eu não vou passar aqui, você vê aí em sua casa, e após o mesmo, a gente vai responder as 3 perguntas. Eu já vi o vídeo, então a primeira pergunta é: como os pais podem mostrar que são razoáveis? Bem, os pais eles podem tentar ouvir os filhos, entender o que eles estão sentindo e passando e ser razoáveis. Assim como nós vimos no vídeo um pai fazer, né? Ele considerou princípios da palavra de Deus
e após conversar com a sua filha, ele permitiu que ela usasse algumas redes sociais se aplicasse os princípios da palavra de Deus. Então a filha concordou e eles liberaram novamente para que ela pudesse entrar nas redes sociais. A segunda pergunta: como os pais podem aplicar o princípio bíblico encontrado em Tiago 1,19? Bem, ali vimos uma mãe que ela disse que ela precisa demorar, né, para ficar irada e ouvir mais o seu filho, pois esse filho tinha começado a namorar e ela tinha ficado extremamente chateada porque ela ensinou tudo direitinho ao longo da vida e parece que o filho não estava aplicando aquilo que foi ensinado. Então, o que é que ela teve que fazer? Ela teve que ouvi-lo para tentar entender o que ele estava passando. E após isso acontecer, ela conseguiu dar bons conselhos, ela pediu desculpa, né, pela maneira como ela havia agido para com ele. E no vídeo ela disse que quando você pede desculpa, além de reconhecer o seu erro, você dá o exemplo e mostra que ele também pode pedir desculpa quando errar também. E a última pergunta: o que os pais podem fazer quando surgem problemas? Então ali a gente viu um exemplo de um pai que era refugiado. E ele percebeu que seu filho ele estava começando a fazer as mesmas coisas que seus amigos estavam fazendo e ele ficou extremamente preocupado. Mas, ao invés de dar uma bronca, colocar de castigo, ele preferiu mostrar para o filho a palavra de Deus, os princípios ali, para que ele pudesse entender que aquilo que ele estava fazendo estava contrário ao que a Bíblia ensina. E no vídeo, aparentemente, podemos perceber que foi ou surtiu algum efeito. É exatamente isso que nós podemos fazer também, né? Considerar alguns princípios da palavra de Deus. Se você é casado, conversar com sua esposa, assuntos que possam considerar em adoração em família, para que em vez de chamar a atenção, né, grosseiramente dos filhos, colocar de castigo, gritar, simplesmente, às vezes, um bom conselho já vai ser muito útil. Então podemos ter certeza, irmãos, se nós aplicarmos a palavra de Deus na nossa vida, se você é pai ou mãe, tenha certeza que seus filhos também serão bem-sucedidos na vida e nunca se desviarão daquilo que você ensinou durante a sua vida. Então vamos iniciar o nosso vídeo, Estudo Bíblico, lição 38. O tema é Dê valor ao presente da vida. Mas hoje nós vamos iniciar lá no ponto 5. O ponto 5 diz assim: respeite a vida do bebê que ainda não nasceu. Davi explicou que Jeová está muito interessado em tudo o que acontece com o bebê que ainda não nasceu. Então vamos fazer a leitura do Salmo 139, versículo do 13 ao 17, e depois nós vamos conversar sobre o ponto a seguir. Então o texto diz assim: pois tu produziste os meus rins, mantiveste-me abrigado no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque fui feito maravilhosamente de um modo espantoso. Tuas obras são maravilhosas, eu sei disso muito bem. Meus ossos não estavam escondidos de ti. Quando fui formado em secreto, quando fui tecido nas profundezas da terra, teus olhos até mesmo me viram quando eu era um embrião. Todas as partes deles estavam escritas no teu livro, com respeito aos dias em que foram formadas, antes de existir qualquer uma delas. Por isso, como os teus pensamentos são preciosos para mim. Ó Deus, como é grande a soma deles. Então a primeira pergunta, na verdade só tem uma, né? A pergunta é: para Jeová, a vida começa quando a mulher fica grávida ou quando o bebê nasce? Então essa pergunta, ela está respondida nos textos, né? Que a gente acabou de ler. Então, de acordo com os versículos,
Para Jeová, a vida começa quando a mulher ela está grávida. Pois aqui o salmista diz que Jeová, ele vê o próprio embrião, ele vê os ossos, ele vê formado o tecido. É como se fosse, a composição do neném se formando dentro da barriga. Então Jeová, ele dá valor à vida quando a mulher está grávida, no início do nascimento. Continuando, as leis de Jeová para o povo de Israel no passado protegiam tanto a mãe como o bebê que ainda não tinham nascido. Então vamos fazer a leitura do livro de Êxodo 21, 22 e 23 e depois vamos conversar sobre os pontos a seguir. Então o texto passa a nos dizer assim: Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e ela der à luz prematuramente, mas não houver um acidente fatal, aquele que causou o acidente pagará a indenização imposta pelo marido da mulher. Ele a pagará por meio dos juízes. Mas, se houver um acidente fatal, será dada vida por vida. Então, a primeira pergunta, após a leitura do texto, é: qual era o ponto de vista de Jeová sobre a pessoa que, sem querer, tirava a vida de um bebê que ainda não tinha nascido? Então, de acordo com o texto, essa pessoa ela iria pagar com a própria vida. Então, mesmo sem querer, se ela tivesse tirado a vida de uma criança, ela também iria perder a sua vida. A segunda pergunta: como Jeová se sente quando alguém faz isso de propósito? A nota, ela traz um artigo muito interessante com o tema O que a Bíblia diz sobre o aborto. Depois vocês podem dar uma lida também nesse artigo. E lá mostra que Jeová, ele perdoa a pessoa que fez um aborto antes de conhecer a verdade. A partir do momento que ela conhece a verdade e se arrepende, Jeová a perdoa. Mas depois que a pessoa já é conhecedora da palavra de Deus, o aborto ela se torna extremamente errado e Jeová não irá perdoar. Mas quando há alguma ocorrência de vida ou morte por causa de uma gravidez, as pessoas envolvidas têm que decidir qual vida salvará, certo? Então Jeová com certeza ele se sente extremamente magoado quando uma pessoa faz um aborto de propósito, porque de acordo com o texto lido, Jeová dá valor à vida dentro da barriga da mamãe, antes do neném nascer. Então, para Jeová já é uma vida, e quando tirada, realmente Jeová não aceita. A última pergunta: o que você acha desse ponto de vista de Deus? Então, depois, se os irmãos quiserem, pode deixar lá nos comentários, ok? Bem, eu acho que Jeová está extremamente certo, né? Quem somos nós para ir contra o que Jeová diz? Se Jeová determina e diz algo que é benéfico para o ser humano, podemos ter certeza que sim. Então, se Jeová dá valor à vida ainda em formação, nós também devemos dar. Dando continuidade ao nosso estudo, depois, irmãos, assistam um vídeo A Vida é Preciosa para Jeová, que vai ajudar também a você entender melhor um pouco mais esse ponto. Até uma mulher que sabe que a vida é preciosa pode achar que o aborto é a única opção, assim como aconteceu no vídeo. Então, vamos ler o texto de Isaías 41:10 e depois vamos conversar sobre o ponto a seguir. Então o texto diz assim: Não tenha medo, pois estou com você. Não fique ansioso, pois eu sou o seu Deus. Vou fortalecê-lo, sim, vou ajudá-lo. Vou segurá-lo firmemente com a minha mão direita de justiça. Então, com esse texto em mente, a pergunta: se uma mulher está sendo pressionada para fazer um aborto, a quem ela deve pedir ajuda e por quê? Bem, no vídeo nós conseguimos ver que somente Jeová é que deu a ajuda necessária para que a irmã pudesse tomar a melhor decisão. Embora inicialmente também ela tinha até mesmo indagado por que Jeová tinha deixado aquilo acontecer.
Na verdade, é uma reação natural do ser humano. E de acordo com o texto, a gente percebe aqui que somente Jeová, ele tem poder de acalmar a nossa ansiedade, nos fortalecer, nos ajudar. Jeová, ele mostra que vai estar segurando a nossa mão ou nos dando a proteção necessária para que possamos tomar a melhor decisão numa situação parecida. Então, nesse momento, confie somente em Jeová, para que você possa ter a coragem de não só confiar em Jeová, mas também como mostrar a sua fé nele. Algumas pessoas dizem: toda mulher tem o direito de fazer um aborto, afinal, o corpo é dela. Então a pergunta: o que convence você de que Jeová dá valor à vida tanto da mulher como do bebê? Bem, o texto lido nesse estudo, a gente percebeu o ponto de vista de Jeová sobre o assunto, quando mostra uma mulher que acidentalmente ela acaba perdendo sua vida ou até mesmo a vida do seu bebê. A pessoa que ocasionou aquilo, ela deveria pagar pela sua própria vida. Então isso mostra como Jeová ele dá valor a uma vida ainda que não nasceu. Resumo: a Bíblia nos ensina a amar, respeitar e proteger a vida. Esse maravilhoso presente que Jeová nos deu, isso inclui tanto a nossa vida como a vida de outros. Então a revisão: porque a vida humana é valiosa para Jeová. Bem, vimos no decorrer desse estudo que a vida é um presente de Jeová. Já percebeu quando você ganha um presente, você fica tão satisfeito que você tem a guardar, cuidar, demonstrar aquele carinho recebido? Então, igualmente com a nossa vida, o nosso presente que Jeová nos deu. Como Jeová nos deu esse presente, nós devemos resguardá-lo, guardá-lo, cuidar, para que nada de mal aconteça. Então, tanto para Jeová quanto para nós, a vida humana é muito valiosa. Segunda pergunta: como Jeová se sente quando uma pessoa tira a vida de alguém ou a própria vida? Bem, no estudo mostrou que Jeová fica extremamente magoado. E com relação a um bebê ainda na barriga da mãe, o texto mostra que era vida por vida. Então, quando uma pessoa tirava a vida de um bebê ou de uma mãe, ela era paga com a sua própria vida. Era olho por olho, né? Dente por dente, por assim dizer. Mostrando a importância da vida para Jeová. A última pergunta: por que você dá valor ao presente da vida? Então podemos dizer que primeiro, pois foi Jeová que nos deu. Esse presente é valiosíssimo. E nós só temos um. Não somos igual gato, né? Que dizem que tem 7 vidas, mas na verdade não tem. Nós só temos essa vida. Então, se nós perdermos, nós só teremos a oportunidade de tê-la novamente na ressurreição. E como nós não desejamos morrer por enquanto Jeová nos permite ter vida, nós devemos dar valor a esse presente da vida. Então não devemos colocar nossa vida em risco, praticando esportes radicais, algo que possa diretamente estar tentando tirar a nossa vida. É claro que o imprevisto sobrevém a todos, mas enquanto conseguimos resguardar nossa vida, esse presente valioso, com certeza vamos fazer isso. E no último pontinho, tente o seguinte: identificar uma maneira em que você pode proteger a sua saúde. Então podemos fazer isso por regularmente estar nos consultando, né? Vendo como está a nossa saúde, fazendo uma prevenção para que nada agrave sem saber o que pode estar acontecendo. E se você tiver uma outra ideia aí para dar para os irmãos, deixe lá no final dos comentários. Tenho certeza que os irmãos vão gostar da sua ideia. Meus queridos, chegamos no final dessa parte, estudo bíblico de congregação. O estudo está pequeno e espero que vocês tenham gostado da maneira como aqui foi feita. Muito obrigado pela presença de todos. Fiquem todos com a paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.